Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do comentário do Jorge Ferreira, aqui na Quarentena da Bola, sempre à terça-feira e a partir de agora sempre ao meio-dia. Decidimos que era o melhor horário para estarmos próximos de vocês neste espaço que o Jorge vai manter aqui semanalmente. Lembrar que o Jorge tem a sua própria página de Facebook, onde vai muitas vezes de forma diária divulgando e denunciando uma série de questões do mundo da arbitragem. Página comentário com a assinatura de Jorge Ferreira aqui no Facebook, podem seguir, manter o interesse sobre aquilo que o Jorge vai divulgando, denunciando, e hoje não será a exceção. A semana passada, na primeira edição do comentário, já foi bastante seguida aqui na Quarentena da Bola, o Jorge já adiantou uma série de questões e hoje não vai ser também diferente. Jorge, boa tarde, bem-vindo a mais um espaço de comentário aqui na Quarentena da Bola. Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes, e é um prazer mais uma vez estarmos em conjunto, estarmos a conversar, a ter esta tertúlia que cada vez mais importante, pois estamos a passar por momentos muito difíceis, mas também temos que nos abstrair um pouquinho daquilo que realmente que nos está a seguir e o que nos está a perseguir a nível mundial. Esta terceira guerra mundial, pode-se chamar assim. Uma terceira guerra que é surda, que não tem soldados, que está a matar, e que nós temos que fazer tudo por tudo para tentar combater isto, e nós somos fortes. Nós conseguimos e vamos conseguir, mais que não seja para lutar pelos nossos, lutar por quem nós gostamos mesmo a sério, e isso é o que nos vai levar a que nós, de certeza absoluta, que nós somos um povo de vencer, somos os vencedores e vamos conseguir ganhar esta guerra, sem dúvida, sem sombra de dúvida alguma. Sem dúvida, concordo contigo. Aproveitar para dizer que esta doença já levou também, ainda ontem, um grande ícone, se calhar um dos maiores de sempre do pugilismo português, Mário Lino, faleceu precisamente vítima de Covid-19. Um abraço a toda a família do boxe e a família do Mário Lino, sentidos pêsames. Lembrar também que nos pode acompanhar fazendo like na nossa página, Quarentena da Bola, também ao Jorge Ferreira na página de comentário com a assinatura Jorge Ferreira, e no YouTube, subscrever a página Quarentena da Bola no YouTube. Estão lá todos os vídeos que nós vamos fazer. Vamos então arrancar para o comentário, Jorge. Na semana passada, um dos pontos altos do teu comentário foi a divulgação de que havia mais uma ata com ilegalidades e que atestava uma série de más práticas deste Conselho de Arbitragem, liderado por Fontelas Gomes, e onde está também Paulo Costa, entre outros, nomeadamente a ata 36. Vamos começar por aí, porque entretanto decidiste tomar uma atitude, fazer algo em relação a essa ilegalidade. O que é que nos podes contar? Sim, eu tomei essa atitude, que foi a mesma atitude que tomei perante a ata número 17. Portanto, foi para conhecimento da Procuradora-Geral da República, para a Provedoria da República, foi para o Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol, para conhecimento de tudo e de todos, para que realmente vejam que existe uma denúncia. Jorge, não sei se nos estás a ouvir. Nós ficamos aqui com a. Posso? Sim, agora está bem. Força, força. E então, para o Conselho de Justiça da Federação, Federação Portuguesa de Futebol, com efeitos disciplinares contra todos os elementos do Conselho de Arbitragem da Federação, ao abrigo do disposto. Isto agora aqui tem muitos artigos, 11º, número 1, da linha A do Regulamento do Conselho de Justiça. Isto para chegar aonde? Que o denunciante, eu, Jorge Ferreira, tive conhecimento de uma ata que se anexa. E essa ata é aquela ata que diz que é aquilo que os elementos da secção de classificações estavam reunidos em sede própria, isto é, estavam reunidos no centro em Lisboa. Estavam reunidos em Lisboa, no centro de futebol, na cidade de futebol, em Oeiras, para depois
Quando A nesse 5 de março de 2019, não é? 5 de março de 2019. categoria C2 de futebol, em Tomar, no dia 5 de março. E que nesse dia essas mesmas pessoas estiveram lá. Portanto, isto é completamente impossível estar em dois locais ao mesmo, ao Ao mesmo mesmo tempo. sítio, à mesma hora. E na ata número 36, 2018-2019, diz assim: ao quinto dia do mês de março de 2019, pelas 14 horas, reunidos na sede da Federação Portuguesa de Futebol, a secção de classificações do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, com a presença de Sr. Vice-Presidente Lucílio Batista e dos vogais Albano Rocha, Fialho e Pedro Miguel da Costa, Nunes Portugal. E depois diz, no ponto 7, ata, não havendo mais nada a tratar, deu-se por concluída a reunião pelas 19 horas, ficando agendada para o próprio dia 12 de março de 2019, pelas 14h30 na sede da Federação Portuguesa de Futebol. Conseguindo, posto isto, até aqui parece que não existe problema algum. O problema é que os mesmos elementos que estavam na sede da Federação Portuguesa de Futebol estavam em Tomar a fazer as provas físicas na segunda ação de reciclagem dos árbitros. Ou seja, a tal questão de estarem ao mesmo tempo em dois sítios diferentes. Ao diretor do Conselho de Arbitragem por me ter enviado esta desculpa lá porque isto está desde já também para agradecer ao elemento do Conselho de Arbitragem que me enviou esta ata, porque eu não ando a saltar nada, portanto é porque me chegou às mãos e desde já também agradeço por me ter chegado esta ata às mãos. Posto isto, nós temos aqui depois o horário, temos o horário da segunda ação de reciclagem no dia 5 de março, que era uma terça-feira. E essa ação, quem são as pessoas que têm que estar presentes? São os tais 3 elementos da secção de classificações que têm que classificar os árbitros que vão fazer as provas físicas. E foi aqui que acontece o caso maravilhoso que um árbitro que estava lesionado às 4 da tarde e só fez as provas ou fez as provas às 4 e lesionou-se às 6 e por aí fora e andamos aqui tudo nisto, nesta situação das ilegalidades relativamente à ata número 36. Como diz aqui, foi efetuado ponto de situação aos árbitros com provas em falta, foi efetuado um ponto de situação sobre os processos de reclamação em curso, futebol profissional, não profissional e futsal, e processos arquivados no Departamento de Arbitragem em ficheiro informático de apoio atualizado, e foram ratificadas as classificações obtidas durante a segunda ARA de árbitros da categoria C2 de futebol. E foram ratificadas as classificações obtidas no teste de repetição de observadores de futsal. Ora, muito bem, até aqui está tudo bem. É evidente que não se consegue estar em Tomar na segunda ARA e em Oeiras na aludida reunião no mesmo dia e ao mesmo período e ao mesmo horário. Isso é completamente impossível. E é certo, e isto, claro, é um facto comprovado, porque todos os árbitros C2 e formadores de futebol da época 18-19 que estiveram presentes durante todo o dia, os conselheiros Albano Fialho e Pedro Portugal. Isto torna-se uma situação grave, gravíssima, que indicia a prática de vários crimes, para além da prática de evidentes infrações disciplinares. E quando isto acontece, a ata 36 da secção de classificações do Conselho de Arbitragem de 5 de março de 2019 vem confirmar que estiveram em reunião em Oeiras e ao mesmo tempo estiveram na segunda área de futebol em Tomar. E foi isso que tu denunciaste. Absoluta de acontecer. Isto não pode ter acontecido.
Só aconteceu aqui, aconteceu em Portugal. E não acontecendo isso, existe um favorecimento pessoal, ou quiçá mesmo uma falsificação de documentos, porque eu não consigo estar a assinar uma ata num sítio onde eu estive em Oeiras e a assinar a mesma ata noutro sítio onde eu estive em Tomar no mesmo dia, à mesma hora. Isto, na aludida ata, existe a menção do chumbo de artes nas provas físicas que ainda não tinham sido realizadas. Mas não foi seguido o mesmo critério, uma vez que os outros árbitros chumbaram e não apareceram mencionados. Houve árbitros que chumbaram e não apareceram mencionados. Esta menção de uns e omissão de outros veio posteriormente a revelar-se um fator decisivo na manutenção de uns árbitros e a despromoção de outros. Eu quero aqui não praticar atos que ponham em causa o prestígio ou o bom nome da Federação Portuguesa de Futebol. Mas isto pertence a um órgão da secção da Federação Portuguesa de Futebol. É um órgão que pertence à Federação Portuguesa de Futebol. Eu não tenho nada contra a Federação, mas a Federação Portuguesa de Futebol tem que realmente abrir os olhos relativamente a este tipo de situações que estão a acontecer. Porque acho que já é ilegalidade a mais. Eu acho que a única semana que eles ainda não conseguiram cometer uma ilegalidade foi esta que passou. Porque está tudo em quarentena e mesmo assim tenho as minhas dúvidas. Portanto, ou então isto aqui rola cabeças, que é mesmo assim, ou isto, e podem dizer que eu sou a favor da verdade, sempre da verdade, nunca irei ser contra a verdade. Jorge, não sei, perdemos-te aqui momentaneamente, não sei se estás a ouvir. E se há pessoas que estão atentas, eu sou uma delas. O exercício do poder disciplinar sobre os titulares dos órgãos sociais da Federação Portuguesa de Futebol insere-se na competência do Conselho de Justiça por força do disposto da linha F. E isto de harmonia com os estatutos. Portanto, alguém tem que fazer alguma coisa e não pode ser só o assobiar para o lado. Isto. Ora bem, Jorge Figueiredo está aqui com algumas dificuldades técnicas, ele já vai voltar. Estamos então no seu comentário. Ele já de seguida vai falar da questão do rendimento dos árbitros, que foi algo que ele falou na sua página nesta semana e que também tem estado muito em voga por força desta questão do coronavírus. Aproveitar também a quem nos segue para repetir uma coisa que já disse a semana passada. Não vamos aqui estar a discutir lances antigos, porque qualquer árbitro ou ex-árbitro que eu colocasse aqui na quarentena da bola, e isto é um problema de falta de cultura desportiva, eu volto a dizer, e sou eu que estou a dizer. Os adeptos o que querem falar é de lances de há 6, 7, 8, 10 anos, 20 anos, que, no seu entender, prejudicaram os seus clubes. Não é para isso que estamos aqui. Estamos aqui para falar do mundo da arbitragem, do que se passa no mundo da arbitragem, de situações de ilegalidade que o Jorge tem vindo a denunciar. Já aqui referimos o facto de ter sido bom árbitro, mau árbitro, pouco ou nada tem a ver com o assunto. É por isso que Portugal, a nível desportivo, não avança, porque as pessoas só veem o futebol pela sua cor, não conseguem ver o futebol como um todo, não conseguem discutir os problemas, não conseguem refletir, preferem esvaziar o facto de estar aqui a dizer que há ilegalidades, dizendo esta pessoa marcou um penalti ou deixou de marcar contra o meu clube ou prejudicou o meu clube. Portanto, é mais importante o penalti que não foi marcado há 10 anos contra um certo clube do que as ilegalidades que se praticam no futebol português, umas atrás das outras. E é por isso, meus amigos, que muitas vezes, quando se quer fazer alguma coisa, tem que se pensar muito aqui em Portugal se vale a pena, porque se não for de acordo com a cor que os olhos de cada pessoa vê, então parece que não há motivo para se falar e não se pode falar de nada. Portanto, uma coisa é certa, aqui está um espaço de liberdade, um espaço para falar das coisas como elas são. O comentário é da autoria e da responsabilidade do Jorge, ele sabe muito bem
a responsabilidade que tem ao denunciar e divulgar as questões que o faz, não aqui, mas na sua página, volto a referir, tem a sua própria página para quem quiser seguir, e há muitos meses para cá tem denunciado coisas muito sérias e por alguma coisa não é desmentido ou ainda não teve nenhum processo nesse sentido. Acho que as pessoas devem ouvir o que é que se passa, tirar as suas ilações e as suas conclusões e não estar sempre a falar de penaltis ou de fora de jogo ou disto ou daquilo, porque isso é falta de cultura desportiva, meus amigos, perdoem, mas é verdade. Ver o futebol só de uma cor ou só da nossa cor não é ver futebol, isso nem sequer é gostar do nosso clube, sequer. Às vezes são pessoas que gostam mais que os adversários percam do que o seu clube ganhe. Portanto, tenho dito, não vou dizer mais nada sobre este assunto. Agora também ninguém pense que vai chegar aqui, que vai vomitar as suas frustrações na quarentena da bola e que nós vamos dar ânimo ou aso a isso mesmo. Ora bem, aguardamos a qualquer momento que o Jorge Ferreira consiga voltar ao direto para continuar e prosseguir com o seu comentário e também fazer a sua análise àquilo que estava a fazer. Como eu já vos referi, ele estava a falar da Talata 36, que para quem não ouviu bem, porque estava preocupado em falar em grandes penalidades, de há 7 anos atrás, ou 10 ou 20, é uma ata em que pessoas, segundo o Jorge está a denunciar, da secção de classificações assinam uma ata numa hora, como se estivessem em Oeiras, e à mesma hora estariam na Covilhã, numa série de testes com árbitros, e portanto as mesmas pessoas à mesma hora em sítios diferentes, e há uma ata que o prova e que por isso é legal, e o Jorge anunciou aqui que já a fez chegar ao Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol. Aguarda-se que tipo de repercussão poderá ter, se é que vai ter alguma. Portanto, isto é uma das situações, como eu vos disse, o Jorge, conseguindo voltar, que assim o esperamos, vai falar também da questão do rendimento dos árbitros, vai falar, explicar como é que funciona o projeto profissional para a arbitragem, que é algo muito importante e que tem sido muito falado, até como uma das saídas, as principais saídas para melhorar a arbitragem. Também outra situação é a falta de formação dos árbitros, e só uma correção, eu disse Covilhã, não é Covilhã, é Tomar. Há pouco, quando eu disse as tais provas eram em Tomar e não Covilhã, erro meu, portanto fica aqui registado. Depois, também, como eu dizia, a falta de formação, também aqui uma questão da reunião, as reuniões recentes do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol com os Conselhos de Arbitragem distritais. Ora bem, Jorge Ferreira já voltou finalmente. Ok. Jorge, sim, vamos avançar porque estamos a ouvir, vamos avançar porque ficamos aqui bastante tempo sem te ter em direto. Vamos já passar sem demoras para a questão do rendimento dos árbitros que tu esta semana deixa-me só antes dessa parte que pudermos passar para aí para o rendimento, desde mais agradecer ao diretor que realmente me facultou a parte da ata. Acho que essa parte que ainda foi dita, mas não tinha a certeza, mas gostaria de salientar. Relativamente ao rendimento dos árbitros, aquilo é tudo muito mais do mesmo do que aquilo que já tínhamos, que eu já tinha publicado na minha página. Na página onde eu falo sobre a arbitragem, sobre os rendimentos dos árbitros. Não me estranha nada de novo, e isto é um encontro do denúncio que eu faço no meu dia-a-dia. Quem ganha mais por causa disto ou por causa daquilo. Temos um caso. O irmão de Paulo Costa ganha mais porquê? Porque faz mais jogos durante a semana. E quando os árbitros são profissionais, não deveriam de ganhar aquele dinheiro que ganham por perda de salário. Ponto. Porque que são 148 euros de perda salarial. Se fizeres um jogo, uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, ou uma sexta, tu vais receber a mais 148 euros. E depois, é que nos 4 primeiros são 3 do Porto e todos do mesmo núcleo. Isto são factos. E depois, tu sabes que existe. Mas explicar isto, como é que se processa o projeto profissional. Nós temos 3 períodos do dia. 2 de manhã e 1 de tarde. É isto o treino dos árbitros. O futebol profissional, o projeto profissional. Pois, basicamente, o que é que se faz? Fala-se de jogos do fim de semana, com base em pequenos vídeos e em treinos físicos. E vão-se falar de lance de interesses. E quais são os lances de interesse? São os lances
da malta do norte que vai para o sul e os lances da malta do sul que vem para o norte. Para quê? Para os do norte criticar os do sul e os do sul criticar os do norte. Ponto. Basicamente é isto que se faz. Depois vão treinar, ouvem os recadinhos de dizer, opá, tu não tens que ter mais cuidado para a próxima, não convém aquele lance ser assim, mais coisa, menos coisa. E depois uns ganham os 500 euros ao final do mês, por causa daqueles treinos, e outros ganham 2.500 euros. Portanto, mas chama a atenção de que este dinheiro é toda a parte. Recebe esta quantia para além de tudo o que os outros recebem. Percebem? Portanto, é só para aquilo, só para o polo profissional. Para o polo profissional. E agora pergunto, se todos nós fazemos exatamente a mesma coisa, se todos nós somos calceteiros, se todos nós andamos de joelhos ali a pôr o paralelo, se todos nós fazemos a mesma coisa, por que carga d'água é que uns recebem 500 e outros recebem 5 vezes mais? Mas temos mais, por exemplo, nós temos o caso do Mota, que só lá vai uma tarde, que é a segunda-feira. O Nuno Almeida não vai. O Carlos Xistra é por videoconferência. Os artes assistentes nem sequer põem lá os pés. Como era suposto haver trabalho de equipa. Então, para mim, isso é formação, é trabalho de equipa, porque isto é a mesma coisa que tu treinaste com o guarda-redes a um lado e com o capitão de equipa e não sei o quê, e com o avançado e não sei o quê, no outro campo de futebol. Olha, tu vais treinar às 2 da tarde e tu vais treinar à meia-noite. E é assim que se faz. E em qualquer organização, seria inimaginável. Para este Conselho de Arbitragem não há nada impossíveis, não há impossíveis nenhum. Isto é claramente aquilo que me ando a debater já há bastante tempo. É a falta de formação. Enquanto não houver formação para todos os árbitros, e agora vai acontecer um caso gravíssimo, que é à conta desta situação, do coronavírus, que a Federação Portuguesa de Futebol já pôs com que as provas do campeonato das camadas jovens fosse suspenso. O que é que vai acontecer à arbitragem a nível do caso, no caso dos árbitros agora? É que também temos árbitros jovens, com aspirações de subir. E o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer neste tipo de situação? É que estamos a falar, por exemplo, de uma academia de arbitragem que absorve 700 mil euros por época. Isto é caso para dizer que as folhas de papel andam muito caras. Por isso é que muita gente anda aí a folhas de papel higiênico ao biqueiro. 700 mil euros que se somem e poucos percebem onde é que eles estão. Que é para falar aquilo que eu estava a dizer, que se fazem testes no Luso e testes em Tomar e não se faz testes, por exemplo, nas academias. Agora onde é que aparece esta? E depois fala-se de formação quando se deveria ter uma academia, quando se tem a academia a gastar 700 mil euros e não se resolve estes determinados problemas. Isso não vai ser para o Jorge Ferreira, nem vai ser para o Artur Soares Dias, nem para o Carlos Xistras, nem para gente assim. Isto vai ser para a base. Mas a base começa-se a construir agora. Jorge, construir agora. Deixa-me só dizer, está aqui várias perguntas muito boas. Eu vou lançar todas as que são positivas e que levam a uma reflexão positiva. Eu também quero aproveitar para dizer que, e vai entroncar no teu próximo tema, tudo o que tu tens dito ainda não foi desmentido, nem alvo de nenhum processo, por quem quer que seja do Conselho de Arbitragem ou de outra parte, e eu tenho sempre abertura, como tive quando estive na Rádio Estádio como diretor adjunto, ou agora na Quarentena da Bola, que é um projeto meramente pessoal, meu, e da minha responsabilidade, para quem quiser falar, debater seriamente e de forma aberta aos assuntos, eu sou o primeiro a querer fazê-lo.
e sempre me preocupei em dar voz aos árbitros. Há aqui uma pergunta muito interessante também por causa da voz aos árbitros. Há uma pergunta muito interessante do Silvério Luís, perguntas sobre o Vitória de Guimarães, que também te vou colocar mais à frente. O Paulo Lopes também deixa aqui uma pergunta muito interessante, mas porque estamos a falar das não denúncias, ou melhor, de ninguém desmentir, é mais isso, de não existirem desmentires tudo o que tu tens dito. Tu escolheste aqui como tema também uma coisa que chamas propaganda. O que é que queres falar sobre isto? Sei que tem a ver com algo que saiu no jornal A Bola também. Sim, é que assim, é que nós sabemos, e é aquilo que eu estou farto de debater, que a comunicação da Federação Portuguesa de Futebol é uma comunicação forte. Tem uma comunicação forte. Portanto, e não é por acaso que... E então, não é por acaso que saem determinados artigos a determinados momentos, e acho bem que isso é uma estratégia. Acho bem que é uma estratégia. Agora, enviaram um artigo para a Bola e não conseguiram desmentir o que eu disse. A pergunta foi feita, está lá a pergunta, começaram a enrolar, não desmentiram. Foi à Sport TV a dizer que os árbitros estão preparados e as acusações que lhe fizeram e as acusações que eu fiz e da investigação do PGR, zero, nada. Quem cala, meus amigos, consente, já disse o velho ditado. Calou, não disse, está caladinho. Tudo, único e exclusivamente, tudo show off. Sabia que mandou para alguns árbitros ligar para Fernando Gomes para ele ser de novo presidente do Conselho de Arbitragem? E por acaso são aqueles mais beneficiados economicamente. Por alguma razão se passa aqui. É porque as pessoas sabem. E isto são tudo coincidências. Por exemplo, na Sport TV, o jornalista perguntou ao Fontelas Gomes pelas últimas acusações e ele furtou-se as explicações. Furtou-se. Agora, este Conselho de Arbitragem aproveitou este tipo de situação, infelizmente, isto que nos está a acontecer, infelizmente mesmo, porque já tenho os meus também, infelizmente, vamos ver se tudo corre bem, conseguem reunir o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa com os Conselhos de Arbitragem distritais. E nós já estamos aqui a perceber o que é que vai acontecer nisto. É que não vão querer classificações, querem que seja um ano zero. Olha, por exemplo, sabia que quase todas as categorias têm os mínimos de classificação previstos para classificar. Se tem os mínimos, tem que se classificar. Isto está previsto que os árbitros não atinjam o número máximo de elementos e sejam classificados com o número mínimo. Está escrito na lei. Há aí os meninos bonitos, que não estão lá muito bem, e portanto já estás a ver o filme que vai acontecer aqui. Querem que vão estar a usar a tal estratégia da desculpa do coronavírus para não vir a fazer as classificações. Mas será que não se tem que ter a obrigação de classificar? Como ainda nós ontem ouvimos que Portugal está a pensar seriamente a que se termine os campeonatos. É que terminando os campeonatos tem que haver classificações. E eu arrisco-me aqui a dizer que vamos ter mais problemas nas classificações. Está previsto que os árbitros tenham número mínimo de elementos para ser classificados. E é que o estado de emergência não anula as leis. E muito menos neste âmbito. Porquê? Porque está lá escrito que há elementos mínimos suficientes para se classificar. E se fizermos aqui um ano zero e Carlos Xistra e Jorge Sousa saírem, quem subirá? Quem é que subirá agora? Serão os afilhados? Eu lancei na minha página que isso ia acontecer. E agora o problema é que têm que convocar o Tiago Antunes, o árbitro que quiseram aniquilar aqui há uns anos atrás. Que fizeram de propósito portanto, uma linha para ele descer divisão. Mas só que o problema, se não houver classificações, vão ter que gramar com o gajo outra vez. É que vão ter que gramar com ele. E ele está aí a cantar da subiu. E aqui está mais uma história engraçada. O Tiago, ao doutor Paulo Costa, a dizer
que ia trabalhar para fora e não estava cá, para a primeira ação de avaliação. E o doutor Paulo Costa mostrou-se muito compreensivo e disse-lhe que não havia problemas. E desceu. E agora quero ver como é que vai acontecer relativamente a esse tipo de situações e como é que eles vão descalçar a bota. Jorge, vamos aproveitar agora para passarmos para as perguntas. São muitas. Quando Agradecer a todos. Temos aqui uma pergunta, até porque falaste aqui do ir para fora, não é a mesma coisa, mas vamos já pegar aqui na pergunta do Silvério Luís, que te diz, gostava de deixar aqui uma pergunta ao Sr. Jorge Ferreira. Quais são os critérios de escolha para os árbitros que vão apitar no estrangeiro, como é o caso da Arábia Saudita? Eu acho que isso tem que ser perguntado ao doutor Paulo Costa. Porque não são claros os critérios. Porque... Sim, estás-me a ouvir agora? Estamos a ouvir bem. Estávamos a ouvir bem. Jorge acabou por desligar aqui, já vai voltar. Dizer a vocês todos, vamos colocar as questões todas que foram aqui avançadas. João Paulo, a pergunta também do David Nogueira também, do Tiago Godinho, duas perguntas muito interessantes também. Portanto, que o David Nogueira estava aqui a dizer que é um bom conteúdo, é verdade. Apesar de serem situações que o Jorge falou a semana passada e respondeu a perguntas deste género, vai responder outra vez, até porque muita gente nos acompanha pela primeira vez. E um bem-aja a todos, uma boa semana, fiquem em casa, não quero mais dizer. Aproveitem também os conteúdos que vamos lançando. Logo mais vamos ter aqui o Diogo Luís, antigo jogador do Benfica, do Beira-Mar, do Leixões, de vários clubes, foi lançado por José Mourinho do Benfica, formado em Economia, tem sido uma das principais vozes em relação à economia do futebol, e hoje vamos falar sobre isso, o impacto de toda esta situação na economia do futebol, para os jogadores, para os clubes, para as federações, para as ligas, e ele vai explicar isto muito bem num dia em que até é capa de vários jornais a questão económica, o impacto que vai ter em muitas cidades esta questão do Covid-19. Portanto, o Diogo vai chegar num dia muito interessante para debatermos a vertente económica do impacto do Covid-19 no dia-a-dia dos clubes e no futebol português e não só. E depois logo à noite temos mais uma edição da Noite de Champions com o Vitor Matos, que é adjunto do Jürgen Klopp, é da equipa técnica do Jürgen Klopp. Portanto, não percam. Jorge Ferreira, vamos então... Estavas tu a dizer que não são critérios claros e que, portanto, só o Conselho de Arbitragem pode responder a esta questão. Sim, aquilo isso não é claro. Há um protocolo que existe entre a Federação e as Arábias, com a Federação da Arábia Saudita, penso eu. E depois o que acontece? Acontece que quando dá jeito para aqui, para tu não meteres um determinado processo, por exemplo, o que é que acontece? Vais, faz uns joguitos nas Arábias, e se fizer aqui as contas, por exemplo, um árbitro da Distrital, o Nelson Muniz, já conseguiu ganhar mais do que de certo algum árbitro assistente da Primeira Liga, só a fazer jogos na Arábia Saudita. E João Capela, que por exemplo já nem é árbitro, que já era um árbitro jubilado, também o fez. Portanto, são daquelas coisas que se tu calas-te e vais para a Arábia fazer uns joguinhos a vídeo árbitro e está tudo feito. Portanto, é este o nosso futebol que temos. É este o critério, na tua opinião. Ora, Tiago Godinho, e agradecer ao Tiago, que podem ouvir à sexta-feira aqui na Quarentena das Grandes, com o Rui Matos Pereira. O Tiago faz aqui perguntas, tu respondeste a semana passada, mas é bom responder outra vez. Portanto, ele pergunta-te porque é que não vão os árbitros no final, também as conferências de imprensa, falar abertamente sobre a situação, e também se não achas que o público devia ter acesso ao áudio do VAR, que, como também já referimos aqui a semana passada, começou por ser a ideia inicial, mas depois acabou por não suceder. Portanto, questões que já respondeste, mas que podia que respondesse outra vez, porque muita gente nos acompanha pela primeira vez. Portanto, porque é que os árbitros não vão? E tu já explicaste que a FIFA também e a UEFA têm uma determinação sobre isso, mas às vezes o Conselho de Arbitragem colocou árbitros a explicar lances a posteriori, só alguns, não todos. E depois, porque é que então não se tem acesso aos áudios do VAR para tornar tudo mais claro, como acontece no rugby, por exemplo? Sim, eu já respondi isso na semana passada. Isto aqui é o Conselho de Arbitragem da ditadura, do fazem o que querem, o que podem e mais nada. E passar acima de tudo pelos pingos da chuva.
É verdade que a FIFA e a UEFA não permite que os árbitros falem, nem antes, nem durante, nem após os jogos, mas permitem que, a nível de VAR, que seja dito, que possam passar cá para fora o que é que foi dito, o que é que levou ao erro, ou o que levou ao não erro, o que levou ao fora de jogo ou não fora de jogo. E eu acho que isto passa por aí, tem que passar por aí, que é para, acima de tudo, haver muita mais a transparência a nível do futebol. Se não passar por aí, estamos a caminhar sempre na obscuridade, na ilegalidade, nos compadrios, naquelas pessoas que dizem assim, opá, isto é uma ilegalidade, este homem não, é meu amigo, não desce, mas vai descer aquele, como aconteceu, como já está a acontecer, como vai acontecer este ano novamente. Quer dizer, devido a esta situação toda, já vai haver outros árbitros que vão ser prejudicados relativamente a árbitros que iam descer e que já não vão. Portanto, é triste e... Mas estou convencido que... Achas que os árbitros aceitariam bem esta transparência das comunicações do VAR serem divulgadas e de poderem falar no final dos jogos, assim o entendessem? Eu creio que sim, mas como nós temos um conselho de arbitragem ditatorial, um conselho de arbitragem do quero, posso e mando, eu quando refiro-me aqui a um conselho de arbitragem não me refiro só a 2 ou 3 árbitros, percebes? Só não me refiro a 2 ou 3 árbitros, a 2 ou 3 dirigentes. Refiro-me também a 2 ou 3 árbitros. Eu tenho uma situação que não me importa nada de expor isso. Tu na semana passada tiveste aí uma pergunta que era se eu tinha orgulho em pertencer a um grupo musical que era os Alzi Pajó, não sei se tu te recordas disso. Portanto, e tenho um orgulho de ter pertencido a esse grupo musical, que estava englobado uma pessoa que me é muito querida, que também pertence à arbitragem. Mas para dizer o que é, que apareceu agora uma nova onda até na parte do Facebook com mensagens positivas, com fotografias positivas, para ser coisas positivas, e essa pessoa não pôs uma fotografia minha, que andou comigo há alguns anos, não pôs uma fotografia minha porque era o Jorge Ferreira. E se o Jorge Ferreira incomoda por tudo, incomoda pela verdade, incomoda o que tiver a dizer, seja por entes queridos, seja sem ser os entes queridos. Portanto, tenho orgulho e tive muito orgulho, antes que me faças essa pergunta, que tinhas prometido ao Gil que me ias fazer essa pergunta, e eu já te estou a responder. Tive muito orgulho, isto aqui, desculpa lá, é uma à parte, teve que ser uma à parte. Teve que ser uma à parte, mas o Jorge Ferreira é o mesmo Jorge Ferreira da 10, 15, 20, há 40 anos, e vai ser sempre o mesmo daqui até quando me deixarem. Vamos repetir outra vez, porque há gente que tem a tal cegueira auditiva, eu volto a dizer cegueira auditiva, que tu tens consciência e sabes perfeitamente que cometeste vários erros, como todos os árbitros. As pessoas que não queiram agora pensar que alguém é mais papista que o Papa. Ora, o Paulo Lopes pergunta-te, Jorge, tendo em conta tudo o que tens vindo a denunciar, não só na Rádio Estado e na tua página aqui na segunda semana, porque é que os árbitros não tomam uma posição de força quanto a este Conselho de Arbitragem? E eu sei mais ou menos a tua resposta, porque já disseste muitas vezes, há um clima de medo entre os árbitros, as palavras são tuas, não é? Portanto, medo de repercussões, medo da carreira ter algum tipo de problemas, e depois porque também há muitos árbitros que são próximos do Conselho de Arbitragem, que é natural. Sim. Também não sou eu que vou apontar uma pistola aos árbitros a dizer aquilo. Agora é assim, eu não vejo um árbitro. Nós tivemos o caso do jornalista da RTP, do Helder Silva, ter dito que confrontou vários árbitros e que nenhum deles desmentiu aquilo que eu tinha dito, e, portanto, isso já parte da responsabilidade de cada um e da consciência de cada um. Falaram árbitros, mas sem dar a cara e sem se notar quem era a voz. Exatamente, perfeitamente normal, porque teria que ser assim, por causa com o medo de represálias. Agora, nós sabemos que isto que está de tal forma, eu não vou perder, é que eu não tenho nada a ganhar.
Entendes? Eu não tenho nada a ganhar. A única coisa que eu tenho a ganhar é a verdade. Eu ganho a verdade. Aí já Eu deixaste ganho é a minha claro, verdade. agora já deixaste claro que não pretendes nenhum cargo ou não queres entrar num futuro conselho de Eu não arbitragem. quero, eu para já não quero entrar em. O único cargo que eu poderia entrar era na parte da formação, que eu acho que é onde está o parente pobre da nossa, da nossa arbitragem. Por isso que a semana passada disseste que homens Eu com não, eu qualidade não, e experiência podiam ser aproveitados. exatamente, porque repara uma coisa, eu não posso aceitar que fique um árbitro assistente com 46 anos, que eu sei que até está com formação, isso aí, eu estou a dar só um exemplo, nada contra, nada me move contra os árbitros, atenção, nada. Agora, é inconcebível que um árbitro assistente com 46 anos continue na arbitragem e um árbitro com 30 anos ou 31 anos dessa divisão que tinha uma margem muito grande para poder vir a ser árbitro internacional. Quer dizer, isto só quem não percebe nada de recursos humanos é que não consegue ver uma situação dessas. Então vai-se aumentar o quadro para mais uma pessoa, um árbitro como o Carlos Xistra, que chega ali e agora que faz em 10 jogos, faz 8 do Futebol Clube do Porto e 2 de outro clube qualquer. Isto também faz-me determinadas confusões, não sei porquê. Não sei, faz-me aquela comicheira, aquela comissão, pronto. Porque o critério não é Não claro. sei, Porque o critério não é o claro. critério não é claro. Jorge, vamos aproveitar porque o Sérgio Carvalhinho faz aqui uma pergunta, duas perguntas muito interessantes. Obrigado, Sérgio, destas perguntas que a gente gosta para todos podermos evoluir, independentemente de gostos e de cores, vamos todos juntos pugnar por algo melhor, gostes ou não se goste da pessoa A, B ou C. E, portanto, duas perguntas interessantes. Será que os clubes fazem o necessário para sensibilizar os seus jogadores para o respeito das regras de arbitragem? E daí aquela função que nós falamos na semana passada, que tu também já exerceste no Leixões, por exemplo, e que tiveste para exercer noutro clube, mas já lá vamos, e com o Cosme Machado no Sporting Clube Braga, entre outros, exatamente isto. Será que os clubes fazem o necessário para sensibilizar os seus jogadores para o respeito das regras de arbitragem? Se calhar são precisos mais conselheiros de arbitragem e alertar para a consciência dos dirigentes para isso mesmo. E depois, Jorge, um árbitro que muda de decisão após ter consultado o VAR pode ter consequências na sua nota de avaliação? Pergunta ao Sérgio. Sim, sim. Mas é claro que é diferente, que não deixa de ser um erro, só que é um erro corrigido. Um erro corrigido não é o mesmo que não é um erro efetivo, não é? Agora, eu sou apologista e fui apologista, e isso eu já disse também na semana passada, e o Cosme foi um dos mentores, dos pioneiros disto, e eu acho que sim, acho que faz muita falta para os clubes cada vez mais se engrandecer, que sim, que faz parte mesmo para o próprio espetáculo, mesmo para a própria arbitragem. Repara, mesmo para a própria arbitragem, porque por muito que um conselho de arbitragem queira estar a ensinar os miúdos a dizer que é assim, ou que é assado, ou que é isto, ou que é aquilo, poderá acontecer aqui uma situação que só os dirigentes ou quem as pessoas que estão ali é que conseguem realmente ver o que é que podemos explicar. Eu vi muitos jogos, por exemplo, das camadas jovens do Leixões, no qual eu estive inserido, e indiretamente ensinei algumas situações a colegas meus. Tanto malta que eu conhecia e disse-lhe, olha que ali, dizia-lhe, ó Jorge, por acaso, portanto, estamos a falar em isto é aprendizagem, isto faz falta. E como isso, dizer aos miúdos para não fazer aquilo. E temos casos de, por exemplo, no Leixões, está escrito, está feito, o Leixões ficou, em termos de disciplina, que é isso que me preocupa, não é em parte classificativa, mas em termos disciplinarmente foi uma das melhores equipas e sabemos como é que é o Leixões. Portanto, acho que deu resultado algumas intervenções lá para nós também percebermos como é que são
os árbitros em si com determinados jogadores e os jogadores como são com determinados árbitros. Muito bem. Há jogadores que têm óbvio em árbitros. E há árbitros que já vão com preconceito em relação ao. Com preconceito relativamente. Exatamente. Muito até na própria preparação do jogo, saber bem, este jogador é um bocadinho mais emotivo ou mais agressivo e já vão com aquele preconceito e às vezes o jogador nem faz nada especial e é logo marcado, digamos assim. Portanto, isso acontece dos dois lados. Deixa-me só ficar aqui mais perguntas, dizer ao meu amigo Pedro Silva, que é agente de futebol, da empresa Cool for You, um bom amigo, e ele está aqui a dizer que porque é que tu não falaste antes quando estavas no ativo, que no fundo estás agora a abrir a boca. Já falamos aqui a semana passada e eu próprio vou dizer ao Pedro, e vou deixar-te também responder, mas do que eu tenho conhecimento não é verdade. Tu sempre falaste, até falaste, foste dos poucos que falaste, de tal forma que até acabaste por ter uma série de problemas e abriste processos. Já ora bem, nós estamos em 2020, portanto já vai para 4 anos que tens falado, que tens movido processos na Procuradoria-Geral da República, Polícia Judiciária, Ministério Público. Portanto, não é de agora, as pessoas agora ouvem-te porque há canais que te deram voz, a Rádio Estádio, agora aqui, a tua página, decidiste usar ferramentas, outras ferramentas que te dão voz, RTP, a TVI, mas é uma questão que tem muitos anos. O que acontece, Pedro, é que a maior parte das pessoas não davam voz, vai-se lá saber porquê, às críticas, àquilo que o Jorge ia expondo e àquilo que ia denunciando, e preferiu-se, na altura, ver o Jorge como mau árbitro e pagou a fatura com a descida, como todos os outros que foram levantando questões. Portanto, eu só para dizer que isto não é novo, não surgiu agora, não surgiu com os comentários, é uma coisa já com muitos anos que foi sendo abafada sucessivamente, infelizmente. Jorge, o Tiago Quaresma faz aqui uma pergunta muito interessante também. Como é que está o projeto da Academia de Arbitragem, tão falada por Vítor Pereira, se há uma aposta clara ou não na formação de novos árbitros por parte da Federação Portuguesa de Futebol? Já falaste dos tais 700 mil euros, mas falava-se da tal academia por Vítor Pereira. O que é que aconteceu? E essa academia que ninguém sabe de onde é que vão esses 700 mil euros. Eu, na semana passada falei que a Federação Portuguesa de Futebol nunca deu tanto dinheiro, que estamos a falar de valores astronómicos. Eu acho que disse 4 milhões, mas acho que são 5 milhões ou 6 milhões que vai para o Conselho de Arbitragem. Portanto, e a academia acaba por ser era uma situação porreira, que poderia ajudar e muito. Eu estou convencido que isto tem que passar, acima de tudo, mesmo por estágios. Por estágios, estar ali com a malta, estar com quem sabe. Trocar experiências, sem interesse, trocar experiências, não estar ali num seminário, como costuma dizer, não estar ali na prisão, mas acima de tudo saber o que é formação, saber o que é e acima de tudo aproveitar os melhores. Não é uma coisa, isto nasce ser árbitro, tem que se ter a queda, por muito que isto é a mesma coisa que tu tens um robô que te faz tudo, posso ter um robô que faz tudo, mas o homem é o homem, não é? O homem é o homem, é o jogador. Há talentos, há jogadores que têm talento por natureza, depois só têm que se aperfeiçoar. E há aqueles que trabalham muito e só depois é que conseguem dar qualquer coisa. Agora, se nós estamos se nós somos, já em si, a arbitragem é difícil. Se já assim a arbitragem ainda se torna mais complicada para poderem subir uns, que a maior parte, muitos árbitros desistem. Há 2 flagelos na arbitragem. A primeira é pelas injustiças que são criadas. É a primeira. E a segunda é por causa de quando o pessoal que não sabem fazer tipo de recursos humanos, sabes que existe cerca de 80% dos árbitros são divorciados, que não têm vida própria. Percebem? Portanto, é muita coisa. Quer dizer, isto são coisas que têm que ser vistas e têm que ser levantadas a sério. E então, quando os árbitros... Porque para ser árbitro perde-se a juventude. E será que a malta está disposta a perder a juventude para ir para a arbitragem? Que a maior parte querem ser jogadores de futebol, mas tem que perder a juventude na mesma. É-se agredido, não é? Quer dizer, que é ser agredido, é isto, é aquilo, e tu não sei quem, sei que mais. E depois acontece que chegas ali, tu dás a tua vida toda
Eu disse na semana passada, não sou nenhum santinho, não sou nenhum diabinho. É que eu disse isso na semana passada e torno a repetir. Só que chegam, a maior parte deles chegam no final da época e chegam ali e dizem aquilo. Epá, eu contei tanto como é que este tirou o teste negativo e sobe de divisão. O problema está aí. E como é que eu posso descer de divisão se até aqui, se eu até aqui uh, uh, cumpri com as normas todas, só estive lesionado e a matéria disse que eu não posso descer. Portanto, estamos a falar de coisas tão evidentes que a malta desiste por elas próprias. E não pode ser. Aquilo que eu faria logo, a primeira coisa que eu fazia logo era montar um gabinete jurídico logo, se fosse eu, um gabinete jurídico logo, começar tudo de fio a pavio, meus senhores, isto é assim, é assim, é assim, é assim. Pá, é assim que tem que ser. Vamos começar do zero, começa do zero. Temos a oportunidade, começa do zero. Vamos esquecer o Zé, o Quinho, o Manelo, o Paulo, o Rui, seja o que for. Vamos começar, começa do zero. Formação, formação, formação. E a malta que está aí a ouvir e sabe que é formação, só que sabemos também que muitas vezes o futebol não é o mesmo jogador, não é o bom jogador, não é. Mas isto em 25 árbitros, só 25 é que chegou à primeira divisão, num universo de 5 mil ou 10 mil. Portanto, nem todos podem ser árbitros, nem todos podem ser juízes, nem todos podem ser carpinteiros, nem todos podem ser seja o que for. Claro, claro. Deixa-me só mandar aqui um abraço ao Pedro Silva, não tem nada a pedir desculpa, obrigado Pedro pela questão, e é verdade o que o Pedro diz, ele é das pessoas que eu conheço no futebol que mais diz o que há para dizer sem qualquer restrição ou amarra, e por isso o meu bem-aja a ele, e em breve vai estar aqui connosco também, gosto muito do Pedro, conheci-o como diretor desportivo do Zimbra e ele agente de um jogador, do Vozinha, internacional cabo-verdiano, ficamos amigos, é uma pessoa que eu gosto muito, portanto um abraço para ele, e obrigado pela pergunta, Pedro. E obrigado pela tua postura no futebol. O Tiago Godinho, Jorge, insiste aqui numa questão que me parece também pertinente. Aliás, o Tiago Godinho já disse que entra aqui à sexta-feira. O Tiago Quaresma, que fez a pergunta, podem ouvi-lo à quinta à noite no programa de futebol de formação. O Tiago Godinho diz que quando mencionaste a questão da alteração, digamos, à socapa para prejudicar o árbitro Tiago Antunes, de que forma é que este fosse despromovido? Consegues indicar quem é que esteve por trás dessa alteração? Ou tens alguma ideia de quem é que esteve por trás da situação que prejudicou o Tiago Antunes? Nós temos a situação que está escrito, que está dito, que foi na altura de um jogo que ele fez a quarto árbitro do Porto Braga, o Braga Porto, e que depois que ele foi completamente encostado. Entretanto, peço desculpa. Entretanto, o Paulo, o Tiago o Tiago tem um trabalho que é no alto mar, que tem a ver com, salvo erro, com coisas mecânicas nos navios, e então ia estar ausente por uns tempos, ia estar ausente temporariamente, e que mandou uma carta para o Conselho de Arbitragem a dizer que não poderia estar devido ao facto de profissional e que não poderia responder durante um prazo de 15 dias a e-mails ou a chamadas, não sabe? Não ia estar contactável, não ia estar contactável. Exatamente, completamente fora. Qual é a novidade quando chega? Diz que tem que falhou a primeira ação de formação. Pronto, está que falha a primeira ação de formação dessa divisão. Ele avisou que não ia ser possível contactá-lo, mas quando chegou, não obstante esse aviso, foi prejudicado por não ter sido contactado. Ora bem, vamos avançar, Jorge, por questões de tempo. O Ricardo Silva, que entra aqui também no painel Tertúlio Ataque às segundas, o adepto do Vitória Sport Clube, Vitória Guimarães, pergunta-te porque é que foi instituído que os árbitros em Portugal têm de receber prendas, ou seja, ele diz, começa-se num saco de batatas e acaba-se, entre aspas, num saco de dinheiro, e pergunta porque é que se instituiu esta questão das prendas aos árbitros, as lembranças aos árbitros nos clubes. Eu, por acaso, como dirigente, assisti que realmente, se o senhor não tiver esse cuidado com os árbitros, eles não ficam muito satisfeitos, não levam a bem, e realmente é algo que está instituído. Dar uma lembrança, alguma coisa da região, que não é também, como muitas vezes as pessoas pensam,
mas o que é certo é que há sempre uma lembrança, um bolo, uma garrafa de vinho, o que seja, uma camisola, e é algo absolutamente normal, mas é uma pergunta do Ricardo, portanto tenho que a colocar, porque é que se instituiu estas prendas, na tua opinião? Prendas eu chamar-lhe a lembranças, mas de qualquer maneira, ora bem, o Jorge autodesligou-se agora também. Ricardo, ele já certamente já vai responder à tua questão, apesar de nós estarmos na reta final aqui do comentário dele e pedimos desculpa por estas dificuldades técnicas, mas estamos a fazer isto de forma amadora, não profissional, através da internet. Sabemos que é usada massivamente estes dias porque muitos de nós estamos em casa e os meus parabéns a quem o faz, a quem está a tratar da saúde dos seus, da sua e dos outros, o flagelo que está a atingir o mundo e que certamente ninguém pode ficar indiferente, apesar de alguns maus exemplos, faz com que estejamos em casa, que a gente recorra mais à internet e que passe algum tempo também ligado online e por isso obviamente há sempre aqui uma outra dificuldade técnica que nós tentamos ultrapassar acima de tudo com a vossa presença. Estás de regresso, portanto, todo regresso, peço desculpa, amigo. Respondendo ao Ricardo Silva. Eu não percebi muito bem a pergunta, mas tinha a ver com os... Ele pergunta assim, porque é que se instituiu as lembranças? Ele acha que se calhar era mais sério se não houvesse este tipo de lembranças. Ele chama-lhe a questão das lembranças, eu tenho, por exemplo, aqui várias camisolas que é alusivo àquilo que tanto uma pessoa ia fazer um jogo, com uma troca de camisolas uns com os outros. Acho que não é por aí que um árbitro não vai fazer um jogo à conta de uma troca de uma prenda até da própria terra, ou seja, do que for. Acho que não é por aí. Aliás, a UEFA instituiu isso, que é até um valor simbólico de 150 euros, creio eu. Sabemos que antigamente, por exemplo, os árbitros recebiam um relógio quando ia para a UEFA, para jogos estrangeiros, que aquilo era coisas abismais, até tinham patrocínios de relógios, era de bolsas, era de muita coisa, era de coisas. Portanto, acho que não é por aí que como eu costumo dizer, que o gato vai às filhosas. Eu, por exemplo, tenho ali em cima a minha primeira bola que fiz num jogo profissional. Quer dizer, não deixa de ser uma recordação de um jogo. Portanto, acho que não é por aí que qualquer pessoa gostaria de ter, sinceramente. Jorge, aqui mais uma questão do Júnior para Fogo, um abraço para o Júnior, que pergunta se há indicações das associações para clubes em que há preciso os árbitros terem mais atenção e não facilitarem nos seus erros, ou seja, se há aqui um papel dos conselhos distritais de alguma pressão, neste caso é isso que o Júnior está a dizer, penso eu. Eu creio que cada associação é a sua associação. Nós temos uma associação, podemos ter uma associação forte no norte e uma associação menos forte no sul. Isto deriva um pouco da associação para a associação. Agora, acho que todas as associações, no fundo, vão entroncar tudo naquilo que um conselho de arbitragem pretende para ele. Só que este conselho de arbitragem queria começar assim, ou tentou começar assim, que era para ver como é que ia poder jogar com todas as associações. Só que, infelizmente, não conseguiu, infelizmente é só tiros nos pés, e é lamentável que quando se poderia fazer um futebol único, não se está a fazer esse futebol único, está-se a fazer um futebol dispar, porque o mesmo árbitro deveria de apitar em Braga, deveria de apitar na Guarda, deveria ter a mesma coisa, a mesma formação ali, quer no Algarve fosse, quer na Ilha Terceira, fosse onde fosse. Portanto, e isto passa por quê? Passa por aquilo que o Tiago estava a dizer, passa pelas academias, e nessas academias passa que também tem que haver aqui um trabalho da APAF, que tem feito um bom trabalho, mas que também passa por aqui, só que não pode ser subjugado a um determinado clima de terror, que é quase assim que se possa dizer, parte do Conselho de Arbitragem, que diz assim, olha, tu vais ter que falar disto, que nós não podemos, tu é que tens que dizer. Não, mas isto passa por um trabalho, se for para trabalhar, era para trabalhar a sério, que era um trabalho de formação, e então pegávamos nos possíveis talentos, chamados os talentos, que já existe, por exemplo, na Associação de Futebol de Braga, que tem aqui pessoas capazes, que não querem
dar nada, que não querem nem dar a cara, tão pouco, pessoas com uma mais-valia extraordinária, chega ali e diz assim: olha, tenho 5 gajos, 5 possíveis bons árbitros. O outro tem mais 5 possíveis bons árbitros. Os outros mais 5 possíveis bons, que se juntavam na academia dos 700 mil euros. Na academia. E agora sim, vamos ter lá quem? Vamos ter lá o senhor Pedro Proença, o senhor Algarve Cresce, o senhor Jorge Sousa, o senhor... Para eu não falar o meu nome, porque eu não quero nada, é o que eu te digo. Mas para falar, mas que não deixa de ter determinada experiência. Então, hoje vamos falar da aula assim. O comportamento do árbitro. O comportamento do árbitro num café. Por exemplo, o comportamento de um árbitro mediante isto, várias coisas. Mas não quer dizer que esse árbitro vai chegar à primeira divisão. Até pegar em erros que vocês tiveram e dizer: eu cometi este erro por isto, por isto e por isto. Exatamente, é isto. Isto é futebol. Eu cometi, mas porquê? O que é que me levou a criar este erro? O que é que me induziu em erro? Porque é que eu achei que era falta e não era? Foi feedback, opa, sejam vocês, não sejam os assistentes, sejam vocês autónomos, sejam vocês. Portanto, há aqui várias formas de se poder trabalhar. Isto custa dinheiro, custa. Mas então, se há tanto dinheiro, porquê que o futebol, porquê que a arbitragem está assim? E porquê é que não se aposta mais na formação, de forma concreta? Porquê que não se aposta na formação? O meu lema é formação. Está aqui a dizer o Bruno Vieira, não é? Haver uma obrigação de formação clara, contínua, evidente, com pessoas da arbitragem, até com treinadores, com jogadores, para perceber as vivências dos jogadores e treinadores, porque muitas vezes isola-se na formação cada conteúdo e não se troca experiências. Um jogador que tem uma visão sobre um lance, um treinador que tem uma visão sobre outro lance, os vários intérpretes do jogo, porque não é? Eu no meu início de carreira, da arbitragem, ia treinar com equipas de futebol. Claro, maneira, quer dizer, eu acho que... Não foi por ter chegado à primeira divisão, que de certo muitos colegas meus também treinaram com equipas da primeira divisão, com equipas de futebol, mas eu treinava com eles, e agradeço já treinava aqui numa equipa aqui em Faf, que era o Antime, ia para lá, ganhei ali um grupo de amigos, íamos treinar, muitas vezes faltava um, eu até ia jogar também, até jogava e dava uns toques, mas à parte, mas estava atento e dizia muitas vezes para mim, isto é falta, não é falta, mas às vezes nem arbitrava, só estava no meio deles, percebes? Para quê? Para fugir, para saber onde é que eles se colocavam. Quer dizer, há vários treinos que poderás fazer, mas isso também parte dos árbitros, não é? Porque o tempo do árbitro pegar no saco e ir arbitrar ao fim de semana já acabou, já terminou. O árbitro tem que trabalhar, tem que ter aquele gosto. E agora, tendo aquele gosto, não pode chegar... Eu disse isto na semana passada. Eu aprendi mais em 10 minutos com o saudoso Paulo Parati num jogo do que certo. Ele corrigiu muitas coisas, não é? Ele me corrigiu muitas coisas. Quer dizer, isso para mim é que é uma mais-valia. Eu tenho a certeza que eu de ver um jogo, seja de quem for, de algum miúdo, eu tenho a certeza que já lhe passei alguma coisa que ele de certeza que não foi fazer. E independentemente disto de saber se é bom, se é mau, se é isto, se é aquilo, se é... Pronto, pá, o Pedro Mirra diz aqui algo muito interessante, que é primeiro tem que se arrumar a casa nas associações, ele chama federações distritais, mas nas associações, e depois pensar no panorama nacional, e depois pergunta aqui algo que tu já respondeste a semana passada, se nas associações não é só padrinhos, não é? Como padrinhos, digamos. Pois, passa por aí, porquê? Porque nós sabemos, eu vou-te dar um exemplo. Eu sei de um jantar que houve via telefónica, ou uma pessoa que já me veio desmentir, mas os outros não desmentem. Soubeste por telefone, não é? Do tal jantar. Que já estavam reunidos para ver se o presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Braga vai para a Federação Portuguesa de Futebol. Percebes? E já estão a arranjar a maneira que exista uma pessoa que vá aqui para o Conselho de Arbitragem da Associação. Quem está em baixo quer ir logo lá para cima. Estão-se borrifando agora claramente para aquilo que querem saber da formação dos árbitros. Claro, isso é que é o problema. Estás a pensar e aí ele tem toda a razão. Esse nosso amigo tem toda a razão. Isto é uma verdade. O Pedro Mirra tem toda a razão. Isto é arrumar com aqueles que realmente não querem, que só se quer, há alguns que querem se servir e não querem servir. Aí é que está a grande diferença.
querem se servir da arbitragem, como eu já tive casos de pessoas que eram treinadores de futebol e disse, olha, Gerardo, só estou aqui a treinar estes miúdos porque daqui a 4 anos há eleições aqui para a junta freguesia. Eu já tive casos desses. Portanto, isto aqui na arbitragem é exatamente quase igual a mesma coisa. Eu vou andar aqui um bocadinho, porque isto depois vai-me dar lá um taxinho lá em cima, lá em baixo, como costuma dizer. Jorge, estamos muito perto do fim. Há aqui duas questões e uma delas importante. João Paulo pergunta-te, João Paulo também é membro do nosso painel da Tertúlia ao Ataque, adepto do Leixões Sport Clube, um abraço para o João. Gostava de saber o que é que se passou com o Vitória de Guimarães, uma vez que foi noticiado que tu ias para o Vitória e depois, entretanto, desmentido pelo presidente do Vitória. Há aqui outra pergunta também na mesma situação. José Freitas também pergunta o que é que se passou, tendo em conta que foi anunciado e depois, entretanto, desmentido e acabou por não se concluir. O que é que podes dizer sobre isto para, entretanto, fecharmos? Eu tinha dito que não ia falar nisso, mas tenho que falar porque é o meu bom nome que está em cima da mesa. E quando o meu bom nome está em cima, e como é meu apanágio não ser mentiroso, que não sou, aquilo que realmente se passou foi que eu sou convidado através de um amigo meu, parece amigo em comum com o presidente do Vitória de Guimarães, com o Dr. Pinto Lisboa, de irmos ter um encontro com ele numa sexta-feira antes do Vitória de Guimarães Futebol Clube do Porto, ao gabinete dele. Sim, senhora, estava no meu restaurante, tenho um restaurante em Faf, estava no meu restaurante e fui ter a reunião com ele. Falamos, achei aquilo que era a minha ideia, a minha proposta relativamente ao Vitória, no poder de um trabalho de base, de tal trabalho de formação, que eu gostei bastante, sinceramente no Leixões gostei bastante. E entretanto ele diz-me taxativamente assim, portanto, terça-feira reunimos, já vou mandar fazer um gabinete no complexo para si, você começa a trabalhar a partir deste momento. Eu, sim, senhora. Aconteceu aquela situação do Marega no domingo, portanto, eu não chateei o senhor, como é óbvio. Na terça-feira liguei-lhe e disse se podíamos reunir na quarta-feira. Ele disse, claro, tudo bem. Reunimos na quarta-feira, entretanto já tinha elaborado o trabalho que eu faço relativamente ao arte que tinha sido do Porto, que tinha sido o Luís Godinho. Entretanto, na quarta-feira estivemos a conversar, entretanto ele pede-me o meu cartão de cidadão e para assinar uma ficha que era para entregar na Liga, porque o motivo pertencente ao Leixões, tinha que entregar essa ficha portanto, ao clube. Assim o fiz, digitalizei, assim o fiz, está datado no dia 19 de fevereiro, isto uma quarta-feira, creio eu. Está a entrar, nessa quarta-feira liga-me alguém do Leixões a dizer que eu já estava, que já me tinha dado o aval, entre aspas, que eu já podia ser diretor do Vitória de Guimarães, assim que estivemos numa amena cavaqueira, que deixei lá amigos, felizmente. Na quinta-feira tive uma reunião à tarde com ele e com o doutor lá, com o Carlos Freitas, à tarde, para dizer quais eram os meus procedimentos, aquilo que eu pretendia, aquilo que eu queria, aquilo que eu achava por bem. Na quinta à noite mandou uma mensagem e disse, olha, eu acho que por bem que devia ser anunciado, que era para só começar no dia 1 de março, ser anunciado a minha entrada, porque isto começa a haver burburinho, já houve aqui malta que me ligaram de um jornal, diz ele, para já não anuncio. Portanto, e depois foi quando saiu no jornal, na segunda-feira, no jornal O Jogo,
e ele ligou, e ele mandou uma mensagem, estava eu no tribunal em Guimarães a tratar do meu divórcio, e ele manda-me no jornal a dizer que, que pronto, que ia desmentir a notícia, que depois que falava comigo, falei com ele passado 15 dias, salvo erro, uma semana, ainda estou à espera de qualquer outro tipo de resposta por parte dessa pessoa. Portanto, e foi isto, desmentiu a notícia quando me disse que eu já estava a trabalhar. A minha sorte é que não só sou eu e outra pessoa que sabe com quem é que eu estava a falar. Um grande abraço para o Mr. Saló também. Aqui connosco, e está a cumprir com muita diligência a sua quarentena, e mais gente como o Saló é necessário. Chegou da Argélia e isolou-se para o bem de todos. Jorge, para fecharmos, amanhã o Jorginho Júnior, o Esquiça Júnior, faz anos. Ele está aqui a avisar-te, está aqui. Amanhã fechar em beleza, porque os filhos são a melhor coisa da vida, e ele realmente amanhã faz anos. Um grande abraço para o nosso pequenino, que é um grande adepto do Fafo. Meu Gonçalinho. E bom jogador de futsal, muito bom até. Eu tive a oportunidade de o ver quando estive em Faf. Um abraço para ele. Amanhã vamos falar no aniversário dele. E é fechar assim que é em beleza, porque a esta altura também nos faz ver que o mais importante é mesmo a família, nomeadamente os filhos, porque há ex muita coisa, mas não há ex-filhos. Exatamente. Eles são o melhor que temos, e também sei que tens encabeçado muito esta luta porque queres deixar esse legado para o teu filho. Jorge, um grande abraço para ti, um resto de semana boa, estaremos em contacto. Ok, amigo. Um abraço para toda a gente. Obrigadíssimo por tudo. E fiquem em casa. Exatamente, é isso mesmo. Fiquem em casa, um grande abraço. Ora, o Rafael Pereira, antes de me despedir, estava aqui a perguntar se eu tenho saudades de ser bem tratado em Faf. Claro que sim, eu adorei Faf. Faf passou a ser uma casa para mim. O Jorge sabe, sempre que eu posso, vou a Faf, Rafael. Muitas saudades de vocês todos, os adeptos do clube, das gentes de Faf, que são únicas. Um abraço para Faf, um abraço para todos. E até logo mais às 18 horas aqui na quarentena da bola. Volto a despedir-me como sempre. Coloquem like na nossa página, subscrevam os vídeos no YouTube, e façam o bem. Querem ser bons em agricultura, não plantem urtigas. Portanto, continuamos juntos. Um grande abraço.